Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Nós estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa EBD e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho aprender a controlar o nosso temperamento. Vou explicar direitinho para vocês o que é o temperamento para que a gente possa entender direitinho o que a gente precisa controlar e como que a gente pode fazer isso, tá bom? Vamos começar com uma oração para a gente pedir ao nosso Deus que esteja nos direcionando nesse estudo, que o Senhor esteja nos dando capacidade e sabedoria para compreender e para viver esse ensinamento. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra e mais uma vez estarmos, Senhor, aprendendo de Ti aquilo que o Senhor tem a nos ensinar para que a gente viva de forma que Te agrade e glorifique ao Teu nome. Nós Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, pedimos que o Senhor nos oriente, Pai, nesse estudo e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. E nós te oramos assim, gratos por tudo, pedindo a Tua proteção sobre nós, sobre os nossos familiares. Que o Senhor esteja, Pai, nos auxiliando em todas as nossas dificuldades. E nós oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém. Então, o título da nossa lição hoje é justamente esse, controlando o temperamento. Né? O que é temperamento? Temperamento é aquele nosso jeito de ser. Né? Tem gente que fala assim, eu sou estressado, eu sou nervoso, eu sou mais calmo, eu sou tranquilo. Isso é o nosso temperamento. Né? Geralmente, a gente tem por temperamento a forma como a gente reage às coisas. Mais até do que as nossas ações, o temperamento está associado com as nossas reações, né? Porque é aquilo que a gente faz ali no impulso, ali no susto, né? Como a gente recebe alguma palavra, alguma atitude de alguém e como a gente responde a isso. E o temperamento, ele tem uma série de comportamentos, né? Que faz com que a gente os exerça à medida que a gente vive determinadas situações na nossa vida. E na lição de hoje, para quem já leu aí em casa, para quem não leu, ela começa assim: eu gritei com a minha mãe, abri a porta com tanta raiva que o gancho que havia atrás da porta furou a parede. Aquele buraco era uma lembrança do quanto eu tinha sido infantil. Então aqui a gente vê o exemplo de uma pessoa que teve uma atitude ruim, né? Que teve provavelmente no momento que a mãe falou alguma coisa com ele reagiu dessa forma bruta, ele reagiu dessa forma ignorante, com brutalidade, né, nervoso. E ele teve essa atitude de gritar com a mãe, abrir a porta, e isso deixou uma marca. E essa marca fez com que ele se lembrasse sempre daquela atitude errada que ele teve. Né? E isso muitas vezes acontece na nossa vida. Quando a gente geralmente tem uma atitude ruim, geralmente essa atitude deixa marcas. E quando é uma marca na parede é uma coisa. Mas se a gente for pensar, que marca será que isso deixou no coração da mãe dele? Né? Que marca será que a gente deixa nas pessoas com as reações, com as atitudes que a gente tem, com a forma como a gente tem tratado as pessoas? O texto bíblico de hoje é Provérbios 16:32, que diz assim: é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Tem outro texto de Provérbios que fala assim, que a pessoa sem domínio próprio, ela é como uma cidade em ruínas, né? Ou seja, ela é como uma cidade sem controle, ela é como uma cidade sem proteção. Por quê? Porque se eu não controlo a minha forma de reagir, a minha forma de lidar com as pessoas, de me comportar com as pessoas, eu sou como uma cidade que não tem controle, eu sou como uma cidade que não tem defesas. Tudo que vier vai me atingir de uma forma negativa, tudo que vier a mim vai me ofender, né? Por isso que a Bíblia nos orienta a exercer o fruto do Espírito. E a gente vai fazer essa lição, e a lição não cita aqui o versículo sobre os frutos do Espírito, mas no final eu quero deixar para vocês, para que a gente leia, para que a gente decore, quem ainda não decorou, e para que a gente busque exercer isso, para que a gente realmente peça em oração que o Espírito Santo esteja fazendo, né, florescer em nós todos os dias esse fruto, porque nós precisamos disso, né? É uma necessidade que nós temos de ter esse controle,
Não é fácil realmente, às vezes a gente lida com pessoas muito diferentes da gente, às vezes a gente lida com situações de muito estresse, de muita pressão, mas a gente precisa ter esse controle. Porque se a situação já está difícil, a gente ainda perde o controle, a gente piora a situação. Então, por isso, a gente precisa estar atento a esses detalhes, né? E a lição continua assim: nem sempre é fácil controlar nosso temperamento, mas é necessário, porque a falta de controle nos poderá trazer uma série de consequências. Uma delas é que perder a calma prejudica o nosso relacionamento com as pessoas que nos rodeiam e compromete a visão que elas têm de nós. A Bíblia diz que quem prontamente se irá cometerá tolice. Então, não sei se já aconteceu com vocês isso, de alguém falar alguma coisa e você agir no impulso e falar uma bobagem, depois se arrepender daquilo que você falou. Geralmente em discussões muito acaloradas, isso acontece. A gente acaba falando coisas que depois a gente se arrepende. Só que depois, pra gente se retratar, pra gente corrigir, pra gente pedir perdão pra pessoa, depois é bem complicado. Porque a gente acaba machucando alguém, muitas vezes alguém que a gente ama, sem necessidade. Se a gente simplesmente tivesse se controlado, se a gente simplesmente tivesse pensado um pouquinho antes de reagir de forma tão bruta, a gente evitaria um problema, né? Então, essa coisa de não controlar os nossos impulsos, né? Isso faz com que a gente às vezes entre em problemas, em situações desnecessárias, que a gente não precisaria entrar, se a gente aprendesse a ter esse controle. Eu costumo falar sempre que nós controlamos as nossas emoções e não as nossas emoções nos controlam. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Quem será que tem tomado o controle da minha vida, das minhas atitudes, nos meus relacionamentos? Será que eu tenho deixado as minhas emoções controlarem? Isso eu não digo nem só numa situação de discussão, mas até mesmo tem dias que a gente acorda e a gente não tá bem. Tem dias que a gente acorda e a gente tá meio triste, a gente tá meio chateado com alguma coisa e a gente acha que o mundo inteiro é culpado disso. E a gente precisa pensar que não é assim, né? As pessoas, às vezes, elas nem sabem, muitas vezes. Então, às vezes, você chega na escola ou você chega na igreja e você não tá bem porque alguma coisa aconteceu e aí alguém vem falar com você e você já trata mal. Tudo isso a gente tem que aprender a controlar. Não são as nossas emoções que nos controlam. A gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente acaba criando situações prejudiciais pra gente, para as pessoas com quem a gente se relaciona e sem necessidade. O mais estressante de tudo é que muitas vezes, quase sempre, é sem necessidade. Não sejamos tolos. O que precisamos é mudar nossas atitudes com relação aos outros e não mudar os outros em nosso favor. Então, isso é o que eu acabei de falar, né? A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, a lidar com as nossas com o que a gente está sentindo, principalmente com relação ao outro. Porque nem sempre o outro sabe o que a gente está sentindo, que a gente está passando por alguma dificuldade, o outro não sabe que a gente está em um momento ruim da nossa vida. E nesse momento que a gente está vivendo agora, de confinamento, de isolamento social, que está todo mundo em casa, e já há tanto tempo tá todo mundo em casa, então tá todo mundo meio com os nervos à flor da pele, tá todo mundo já meio estressado, cansado de não poder sair pra se divertir. E aí, isso às vezes aflora esse pior lado da gente. Então a gente começa a ficar estressado com a situação e descontar nas pessoas que estão ao nosso redor. E isso não é certo, porque ninguém é culpado por isso. E às vezes a gente fica, só que às vezes a gente fica tão preso no que a gente está sentindo que a gente não se importa em pensar no que o outro está sentindo ou no que o outro vai sentir se eu jogar tudo isso em cima dele. E não é certo que a gente faça as coisas dessa forma, né? A gente precisa ter esse cuidado de demonstrar e tratar o outro da forma como eu gostaria. Às vezes a gente está super sensível e está se sentindo assim tão machucado e aí alguém vem tentar falar alguma coisa com a gente responde de forma grosseira e fala de forma brusca com a pessoa e a gente acaba machucando a outra pessoa.
É uma coisa que a gente não quer que faça com a gente, mas a gente acaba fazendo com a pessoa ali naquele momento. Então a gente tem que pensar. E como a Bíblia diz, não sejamos tolos, né, em fazer esse tipo de coisa. A gente tem que ter sabedoria para lidar com as nossas emoções. O Senhor Deus nos dá essa capacidade de ter sabedoria, de lidar com as nossas emoções. Ele, né, deve ter o controle de todas as coisas. É o Espírito Santo quem deve nos controlar. E não as nossas emoções. Porque nossas emoções, elas alteram demais. Todas as nossas emoções, elas são circunstanciais. Elas dependem do que está acontecendo à nossa volta. O Espírito Santo não, ele é imutável. Então, por isso, a gente tem que deixar que ele controle. Ele é o equilíbrio da nossa vida. Para a gente conseguir ter esse equilíbrio somente na dependência do Senhor e tendo a palavra, tendo o Espírito Santo como a nossa direção, como nosso guia, como controlador de tudo na nossa vida. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar a controlar nossos impulsos e temperamento. Principalmente o livro de Provérbios, que está repleto de conselhos práticos que podemos seguir no nosso dia a dia. O livro de Provérbios, ele tem muitos conselhos, assim, como a lição aqui diz, conselhos práticos. É coisa que você lê e você sabe o que você precisa fazer. Tem coisas que, claro, não se adaptam ao nosso contexto, na nossa realidade, à nossa vida hoje em dia. Mas a gente lê e a gente sabe. Por exemplo, esse que a gente leu. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Todo mundo sabe o que isso significa, né? Que é muito melhor ser paciente do que eu ser conhecido como o paciente do que o brigão, né? Eu ser paciente, eu vou conquistar muito mais do que se eu causar confusão com todo mundo. Outro ponto que precisamos observar está em Provérbios 19:11, que diz assim: a sensatez do homem o torna paciente e sua virtude está em esquecer as ofensas. O melhor mesmo é nos afastar das ofensas e tentar esquecer o que aconteceu. Pensar no assunto só vai aumentar a raiva e não é isso que Deus quer de nós. Jesus nos ensina a sermos cristãos passivos e misericordiosos, pois só assim poderemos cumprir o ID que o próprio Cristo nos deixou como ordenança. Jesus era um homem calmo, Jesus era um homem paciente, Jesus era um homem tranquilo, sábio. E ele reagia com sabedoria a todas as afrontas, a todas as circunstâncias ruins que ele passava. E se nós queremos ser como ele, nós precisamos aprender a ser assim. Ele disse que nós poderíamos ser, então nós devemos ser, né? Existe a possibilidade, nós podemos sim ser como ele. Basta que a gente se esforce para isso, basta que a gente procure por isso, que a gente realmente tente, com tudo que a gente tem, ser dessa forma, ser como ele. E quando fala a sensatez do homem o torna paciente, então é a sabedoria em lidar com as nossas emoções, é a sabedoria em lidar com as ofensas. Nem tudo aquilo que falam sobre a gente é verdade, nem tudo aquilo que falam pra gente é verdade, nem tudo aquilo que as pessoas falam pra gente é bom. A gente precisa aprender a lidar com isso. Por isso é importante a gente ter a consciência de quem nós somos. Porque se eu sei quem eu sou, as pessoas podem dizer o que elas quiserem de mim, que não vai me afetar. Porque eu sei que não é verdade. Então tem vezes que a gente se desgasta por situações desnecessárias. Às vezes a gente pensa assim, fulano falou isso, aquilo de mim. E tudo bem se ele falou, ok, mas se você não é, você não precisa se estressar com isso, né? Às vezes a gente perde tempo da nossa vida se estressando e às vezes a gente sofre por coisas que as pessoas falaram de nós que a gente sabe que a gente não é. Mas a gente sofre desnecessariamente. É como se a gente escolhesse pensar naquilo, alimentar aquele pensamento ruim. E a Bíblia diz que nós devemos pensar em coisas boas, né? Pensar no que é reto, no que é justo, no que é puro. É isso que a gente deve pensar. As ofensas, o melhor que a gente faz é esquecer, perdoar, sabe? Olha, coloca diante do Senhor se realmente... Eu sei que tem pessoas que são cruéis, que falam coisas que nos machucam profundamente, mas tudo isso a gente tem que colocar diante do Senhor. A gente tem que colocar aos pés de Jesus e falar, olha, Senhor, isso me machucou muito, isso me ofendeu muito, mas eu quero perdoar essa pessoa, eu quero continuar minha vida sem ficar carregando esse fardo pesado que tem sido conviver com essa ofensa.
E aí a gente perdoa essa pessoa, se for necessário, se você achar necessário falar com a pessoa, dizer que isso te ofendeu e tudo mais, que você faça, mas que você tenha paz no seu coração com relação a isso. Que você tenha paz de que Deus é quem diz a verdade sobre você. E se o que aquela pessoa diz é contrário do que o que Deus diz, então que você não leve isso adiante. Só que a gente também precisa entender que muitas vezes as pessoas vão dizer coisas sobre nós que são verdade, mas que nós não queremos ouvir. Às vezes, quando a gente é teimoso, principalmente, e alguém diz, você é teimoso, a primeira reação do teimoso é dizer, eu não sou teimoso. E ele vai teimar dizendo que não é. Então, a gente precisa reconhecer também os nossos erros, para que a gente tenha humildade de ouvir as críticas que nem sempre são positivas, mas que são construtivas, que vão servir para que a gente cresça, né, com aquilo que as pessoas estão falando a nosso respeito. Principalmente com relação aos nossos pais, muitas vezes, em algumas fases da nossa vida, a gente acha que tudo que os nossos pais falam é errado. E a gente precisa voltar para a palavra e viver o que a palavra diz, quando diz que os nossos pais, que nós devemos honrar os nossos pais, né, e saber que os nossos pais, eles querem o melhor pra gente, eles sempre vão querer o melhor pra gente. Então, sempre que os nossos pais falam alguma coisa, a gente tem que considerar o que está sendo falado, porque existe sim algo para o nosso crescimento em tudo que os nossos pais falam. E, para finalizar, eu quero deixar justamente os versículos que falam sobre os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, que a gente decore essas nove qualidades que nós precisamos adotar na nossa vida e que a gente realmente faça com que o nosso temperamento seja todo guiado e direcionado por essas 9 qualidades aqui, por esses 9 aspectos de uma personalidade. É isso que a gente tem que ter para que a gente viva uma vida parecida com Cristo, para que a gente viva de forma, para que a gente consiga controlar o nosso temperamento. Só quando a gente conseguir deixar o Espírito Santo no controle de toda a nossa vida, quando a gente deixar que ele faça florescer o fruto dele todos os dias na nossa vida, é que a gente vai conseguir ter o temperamento controlado de forma que agrade ao nosso Deus. Tá certo? Então, Gálatas 5, 22 e 23, que vocês decorem e que vocês, como diz Tiago, não sejam só ouvintes, mas sejam também praticantes, assim todos nós. Que a gente pratique todos os dias o fruto do Espírito na nossa vida. Tá certo? Vamos orar então para finalizar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por essa tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina a cada dia e obrigada porque temos, Senhor, o Espírito Santo para que nos ajude, Senhor, para que nos auxilie, para que controle, Deus, aquilo que nós não podemos controlar, para que faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. E, Pai, nós te pedimos que não sejamos apenas ouvintes, mas que pratiquemos cada um dos teus ensinamentos todos os dias na nossa vida, em todas as situações, que a gente, acima de tudo, pense antes de reagir, para que a gente haja e reaja, assim como o Senhor sempre, para que a gente haja e reaja de forma que agrade ao Senhor sempre, Deus. E assim nós te oramos, Senhor, pedimos a tua misericórdia sobre o nosso país, sobre todo o mundo, Deus, sobre todas as pessoas que têm sofrido, sobre a nossa igreja, Pai, nós pedimos a tua bênção, que o Senhor esteja sobre nós, Pai, em todo o tempo, nos direcionando, nos ajudando e suprindo cada uma das nossas necessidades. Ajuda-nos, Pai, a sermos cada dia mais parecidos contigo. E assim nós te oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, é isso. A gente deixa aí para vocês esse versículo, para vocês meditarem um pouquinho sobre ele. E até a próxima aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe.